Olá! Hoje iremos falar sobre os provérbios que com certeza é um ensinamento para a vida. Bom, no versículo 1 de Provérbios diz: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Salomão foi conhecido na Bíblia como o homem mais sábio de todos, e filho de rei Davi e Salomão, também foi conhecido como o homem mais rico de todos. Mas agora, é impossível notar quais são os três primeiros assuntos que Salomão nos fala no livro de Provérbios. Então, preste bem a atenção que os primeiros três ensinamentos de Provérbios é muito importante para nossas vidas, para se tornar um ser humano melhor. Um ensinamento muito importante em Provérbios. Versículo 7 fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Salomão, conhecido como o homem mais sábio de todos, pode falar com grande propriedade sobre este assunto. E esta primeira ensinação que ele traz no livro de Provérbios se conecta muito com o primeiro versículo. Na minha opinião, o que ele quis dizer neste versículo é que quando ele usa temor, ele está querendo dizer de honra, de respeito, de reverência. Ele está falando que o temor do Senhor é a base e é fundamental para você construir toda a sabedoria. E sem isso, nada que você constrói se sustenta. Então, o que entendo que ele está falando aqui é: honre ao Senhor, respeite ao Senhor e seja reverente a Ele em tudo. Porque senão, não existe nenhuma sabedoria verdadeira. Porque Deus é o princípio em tudo. E buscando Ele e praticando a palavra do Senhor, Ele irá te fortalecer. E novamente não é temer no sentido de medo, é temer de reverenciar ao Senhor e considerar com estima o Senhor em tudo o que nós fizermos. Só este assunto daria uma ministração inteira, vários vídeos, etc. Então esse ensinamento diz que como a nossa vida deve ser transformada quando nós consideramos o temor que temos no Senhor. Então, a primeira conexão que a gente faz com a nossa vida de maneira prática é devemos temer ao Senhor em todo momento. O segundo assunto que ele traz está relacionado ao assunto que está em segundo lugar, porque em primeiro ele se apresenta como Salomão e depois ele se apresenta com o filho de rei Davi, e vamos o que ele vai falar no versículo 8 de Provérbios. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a O primeiro capítulo de Provérbios começa com uma introdução que estabelece o propósito do livro: ensinar sabedoria, instruir na prudência e no correto entendimento da vida. O autor, o rei Salomão, afirma que a sabedoria é fundamental para se alcançar a justiça, a equidade e a integridade. Ele adverte os jovens a não se envolverem com pessoas ímpias e pecadoras, enfatizando a importância de ouvir o conselho dos pais e dos sábios, que são fontes de sabedoria e experiência. Salomão aconselha também a evitar companhias que incitam à violência. O capítulo conclui ressaltando que aquele que rejeita a instrução e a sabedoria está destinado à destruição, e não terá ninguém para culpá-lo a não ser a si mesmo. Por outro lado, aqueles que buscam a sabedoria e a aplicam em suas vidas serão recompensados com discernimento, proteção e prosperidade. Em resumo, o primeiro capítulo de Provérbios destaca a importância da sabedoria para a tomada de decisões corretas e adverte contra más influências e más companhias. Ele incentiva a busca pelo conhecimento e a aplicação da sabedoria para se ter uma vida próspera e significativa. Bom, o que fica de ensinamento é: no primeiro capítulo de Provérbios, há vários ensinamentos importantes que podemos destacar. A importância da sabedoria.
O capítulo enfatiza repetidamente a importância de buscar a sabedoria e a instrução. A sabedoria é vista como fundamental para orientar nossas ações, tomar decisões justas e viver uma vida plena. A influência das companhias. Salomão adverte contra se associar com pessoas ímpias e pecadoras. Ele destaca a influência negativa que essas companhias podem ter em nossa vida e nos incentiva a procurar a convivência com pessoas sábias e prudentes. O papel dos pais e dos sábios. O autor do livro reforça a importância de ouvir os conselhos dos pais e buscar instrução dos sábios. Eles são vistos como fontes de sabedoria e experiência, capazes de nos guiar e nos ensinar a viver uma vida justa e reta. As consequências das escolhas. O capítulo faz uma diferenciação entre aqueles que buscam a sabedoria e aqueles que a rejeitam. Aqueles que rejeitam a instrução estão destinados à destruição e enfrentarão as consequências de suas escolhas. Por outro lado, aqueles que seguem a sabedoria serão recompensados com proteção. Muito obrigado a todos que assistiram. Ficam ligados nos próximos vídeos e fiquem com Deus.